as palavras do irmão Douglas, sempre quando ele vai pregar, a grande responsabilidade, né? E o nervosismo, das preocupações de servir ao Senhor de maneira correta, agradável, né? E quando eu vinha subindo aqui, ele me dirigiu uma palavra, e eu estava pensando ali, hoje, todas as vezes que eu subo aqui para fazer qualquer serviço, eu fico mais nervoso do que na minha primeira vez. Eu fico mais preocupado do que na minha primeira vez. Porque a cada dia a gente vai tendo maturidade espiritual. E a gente vai entendendo que estar diante do Senhor para servir não é de qualquer jeito. E nós devemos estar preparados da melhor maneira possível. Vivendo, buscando a santidade, lutando diariamente contra o pecado. Então, uma vez eu lembro que eu conversando com a minha esposa, ela dizia, não fica nervoso, nada que você vai fazer. Hoje eu fico, antes eu não ficava, hoje eu fico. Então, eu queria desde já transmitir isso para os irmãos. Sempre que for servir ao Senhor, vá com esmero, dedicação, com temor. Uma vez eu vi o pastor Paulo Júnior finalizando uma pregação e agradecendo a Deus por ele não ter sido consumido, o fogo de Deus não ter consumido ele ali no altar. E a cada vez que eu desço daqui, eu agradeço a Deus, porque o Senhor me ajudou, me sustentou, falou ao meu coração, e eu espero que fale ao coração dos irmãos essa noite, amém? Nosso texto está em Atos 16, aqui, o poder de Deus contra os perigos versus os perigos do misticismo. Fui incumbido de trabalhar este assunto, e Atos 16 a 18 será o nosso texto base. Faremos a exposição desses versículos e vamos aplicar na nossa vida, na nossa caminhada, o que o Senhor tem para nós essa noite. Diz assim a palavra de Deus, Atos 16 a 18. Eu coloquei aqui na nova versão internacional, para aqueles que não estão com a Bíblia, mas eu sugiro que os irmãos que estão com Bíblia, deixem a sua Bíblia aberta neste texto, mesmo após a nossa leitura, ok? Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, e eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Oremos mais uma vez. Santo, santo, santo és tu, ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Te peço, meu Pai, prepara o nosso coração para a mensagem, livra a nossa mente de qualquer interrupção, fala conosco essa noite, meu Deus, nós precisamos ouvir tua voz. Senhor, ajuda-nos a sair daqui melhor do que como chegamos. O cristão, ele não pode permanecer na inércia, muito menos retroceder. Ajuda-nos a dar um passo a cada dia em direção ao alvo, em nome de Jesus, amém. Queridos, Atos 16, aqui esse texto ele vai tratar especificamente da libertação dessa escrava, dessa jovem, mas
esse texto ele está incluído na segunda viagem missionária de Paulo. Então, antes de nós adentrarmos na exposição desse texto, vamos fazer um pequeno panorama, uma contextualização para a gente entender o que estava acontecendo. Deixa eu ver se me atende aqui. Se não atender, a irmã passa. Pode passar. Pronto. Quem escreve, quem conta essa história é Lucas, né? O evangelista, que na verdade também era médico, foi missionário, viajou com Paulo, né? Ele também escreveu o Evangelho de Lucas, e ele se inclui inclusive nesse texto que nós lemos, quando ele fala que a jovem seguia a Paulo e a nós, né? Então ele fazia parte dessa missão, dessa segunda viagem missionária. Essa segunda viagem, ela está descrita, depois você pode anotar e ler em casa, de Atos 15, 36 até Atos 18, 22. Vai falar de toda a segunda viagem missionária de Paulo. O que aconteceu, onde eles foram e as maravilhas que Deus fez por onde eles passaram. O nosso texto, né, é parte integrante da estadia deles em Filipos, na Macedônia. O texto que a gente leu. Então, eles chegaram na cidade de Filipos. Mas que cidade era essa? Filipos é uma das principais cidades daquele período. Era uma cidade estratégica. Era um ponto perfeito para ministrar o evangelho. Passe aí, irmã, que eu não estou conseguindo aqui não. Não está me atendendo não. Só para você entender, eles saíram de Jerusalém, né? Passaram aqui pela Fenícia, Cilícia e chegaram em Derbe e Listra, aqui na Galácia. Bem aqui, a equipe se completa. Aqui eles levam Timóteo junto, eles chamam Timóteo. Aqui acontece, né, a circuncisão, o período em que Timóteo adentra aqui a essa equipe missionária e eles seguem até chegar, vão passando por outros lugares, né? E o nosso ponto principal hoje aqui, Filipos, um ponto estratégico, um local perfeito para a ministração do evangelho, porque lá era uma cidade que ligava o Oriente ao Ocidente, era a porta de entrada entre a Europa e a Ásia, era uma cidade onde Deus levou Paulo de maneira estratégica. Seu Espírito Santo conduziu Paulo para aquele local, e lá foi plantada a primeira igreja cristã na Europa, em Filipos. Por isso é importante a gente saber, foi de lá que começou todo esse trabalho. Filipos, né? Uma cidade que recebe esse nome por conta de Filipe, pai de Alexandre o Grande, né? No período em que Filipe governou, essa cidade foi batizada com seu nome. Uma cidade estratégica, como eu falei, porta de entrada entre o Ocidente e o Oriente, e a primeira igreja cristã na Europa. Então, esse é o nosso panorama, só para vocês entenderem onde eles estavam. Ali, naquela cidade, aqui, hoje, é Grécia, tudo é Grécia. A Macedônia ficou pequenininha aqui é Bulgária, uma parte da Turquia, isso aqui tudo é Turquia, né? Uma parte da Turquia, tanto na Ásia como na Europa, para vocês entenderem onde era aquele local, Filipos, aquela cidade. Então, ali nós tínhamos estrategicamente uma cidade perfeita para se plantar uma igreja cristã. A primeira igreja cristã na Europa foi plantada nessa cidade. A gente vai então introduzir aqui nosso texto, né, onde Paulo encontra uma escrava possessa, né? Ou seja, quando eles chegaram na cidade, eles, procurando um local de oração, foram ao local de oração e encontraram essa jovem que fazia adivinhações, né? E essa jovem, ela vai perseguir eles, seguir eles, e falando que eles eram servos do Deus Altíssimo. A gente vai ver isso daí.
E aqui a gente vai ver também o sincretismo e o misticismo, como eles operavam no coração das pessoas. E a gente vai ver também o sincretismo e o misticismo hoje, dentro das igrejas evangélicas, em muitas por aí, coisas que nós devemos corrigir, combater e ter cuidado para não incorrer nos mesmos erros dos irmãos do passado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Dito isto, nós vamos expor o nosso texto, os 3 versos, e a gente vai elencar 5 coisas importantes relacionadas ao poder de Deus ou à escravidão do pecado por meio do misticismo, sincretismo, e a gente vai estar falando sobre isso, certo? Só para você ter uma ideia, onde é que a igreja evangélica hoje se mistura com o paganismo antigo e com o misticismo? Olha aqui, ó. Camisa suja de sangue, que faz milagres, copo d'água ungido em cima da televisão, do rádio, vale de sal grosso, coisas pagãs que, infelizmente, por conta do sincretismo, por conta da busca exagerada por pessoas como um comércio, e não de fato para que as pessoas sejam salvas e conheçam a Jesus, isso tem se espalhado também nas igrejas evangélicas. Coisas que a gente via muitas vezes no catolicismo, questão de água benta, as crenças e as crendices com uma lasca da cruz, um espinho da coroa de Jesus, tudo que aconteceu ao longo da Idade Média e que foram motivos de desvirtuar o povo de Deus da sua rota, hoje a gente infelizmente vê em algumas denominações que se dizem evangélicas, protestantes. E este, de fato, é o perigo do sincretismo e do misticismo dentro da igreja de Cristo. Nós não podemos cair nestes erros, neste engodo, e incorrer nas mesmas práticas pecaminosas dos pagãos. Nosso alvo é Cristo. Só Jesus, Ele pode transformar a nossa vida. E a gente vai ver tudo que Ele fez nessa viagem missionária em Filipos. A gente vai se restringir a Filipos. Verso 16, aí na sua Bíblia, o que diz no verso 16? Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Mas eu gostaria de destacar a palavra oração. O texto já inicia dizendo que eles estavam buscando um local de oração. Se você voltar um pouquinho, no mesmo capítulo 16, você vai ver ali, ó, no verso 13, diz assim: no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Então, queridos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês essa noite, e a minha também, porque o cristão, ele é um homem e uma mulher de oração. Sem oração, nós não conseguimos ficar de pé. Sem oração, o ministério da igreja não funciona. Sem oração, as famílias são destruídas. Aquelas mulheres, principalmente as mulheres, também tem homens, que se reúnem aqui para orar, para clamar, para agradecer, para interceder. Essas pessoas sustentam essa igreja. Não é o pregador, não. Não é o ofertante, não. O que sustenta a igreja é a oração. A oração tem poder. E a oração transforma. A oração sincera, quebrantada. A um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeitará. Deus se agrada
da sinceridade do coração do homem, quando ele se quebranta diante do Senhor. A oração, ela é essencial. Quando eu estava estudando essa mensagem, já falou primeiro a mim, logo nesse ponto, que eu preciso estabelecer de fato uma cultura, uma rotina de oração na minha casa, porque eu sou o sacerdote do meu lar, eu sou responsável por discipular minha esposa, meus filhos, no caso minhas filhas. Então eu, como essa responsabilidade vinda de Deus, é necessário que não só eu, mas que cada homem aqui transforme a sua casa em um local de oração e faça como exemplo para que a sua esposa e seus filhos façam isso mesmo na sua ausência, que eles tenham intimidade com o Senhor, que eles busquem ler a palavra de Deus e orar constantemente. Nós devemos orar a qualquer tempo, onde quer que estejamos. Se eu estou lá no trabalho e tem alguma coisa que está acontecendo, eu oro. Se tem alguma coisa em discordância com a palavra de Deus que eu estou ouvindo, eu oro. Se alguma tentação chega perto de mim, eu oro. É isso que o homem e a mulher de Deus devem fazer, dia após dia, onde quer que ele esteja. E eu começo dizendo pela minha casa, que nós precisamos estabelecer essa rotina. Todos oram, mas de maneira desorganizada, cada um na sua individualidade, no momento que dá certo. Mas o primeiro local de culto ao Senhor é o seu lar. E você, homem e mulher de Deus, vocês são responsáveis por estabelecer essa cultura de oração nos seus lares, para que as novas gerações, as futuras gerações cresçam sabendo que a oração ela é importantíssima, necessária e que tem poder. Porque é por meio da oração que falamos ao Senhor, que agradecemos pelas maravilhas, porque nós acordamos todos os dias, porque nós temos o pão de cada dia, porque Ele nos livra do mal todos os dias. Eu estou agora numa rotina frenética de trabalho, esses dias de festa mundana, meu trabalho ele dobra, triplica, e em 10 dias eu só consegui folgar uma parte do domingo, só o domingo e a quarta, porque eu consegui uma folga na quarta. Eu estou trabalhando de sexta-feira até hoje, eu vou trabalhar daqui a pouco, quando eu sair daqui, até 6 horas da manhã. Então eu estou muito ocupado, mas em meio a essas ocupações, eu não posso esquecer de orar, todos os dias quando eu me levantar da minha cama, ao deitar, ao me alimentar, juntar a minha família para fazer isso. Nós devemos estabelecer isso na nossa casa. Os discípulos faziam isso, os apóstolos faziam isso. Nesse pequeno texto, nós vimos aqui Paulo se dirigindo, procurando local para orar 2 vezes. O próprio evangelista Lucas escreve seu livro, ele relata inúmeras passagens de Jesus orando. Se Jesus orou, porque eu não vou orar? Anote. Quantas passagens de Lucas Jesus estava orando para diversos motivos, seja para superar os desafios, seja para escolher seus apóstolos, seja para ensinar. Jesus ora em todas as circunstâncias. Antes da crucificação, se Jesus orou, eu não tenho justificativa para não orar. Essa é a arma mais poderosa que o cristão tem. Ore, clame. O Senhor diz em Mateus 7:7, buscai, clamai
e batei. Ele manda que a gente faça isso. Porque se a gente fizer isso, a gente vai encontrar, vai receber, a porta vai ser aberta. Então ele diz que nós devemos fazer isso. E como filhos do Senhor, nós devemos pedir ao nosso Pai as nossas necessidades. E Ele sabe o que é melhor para nós. E dentro da sua soberania e daquilo que é melhor para cada um de nós, o Senhor agirá. Não conforme as nossas vontades, mas conforme aquilo que nós precisamos. Então agradeça, peça, interceda, ore, não deixe de orar, não deixe de orar, a tempo e a fora de tempo. Fale da palavra de Deus para os seus filhos. Em Deuteronômio 6 diz que nós devemos ensinar nossos filhos a palavra de Deus, a lei do Senhor, ao andar pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar, escrever nos umbrais da porta, ensinar a palavra de Deus. E ter uma vida de oração é a primeira coisa que você deve ensinar para o seu filho. Amém? Ainda no versículo 16, a gente vai para uma outra palavrinha que a gente separou aqui das 5. Escravidão. No texto em questão, nós vamos ver um efeito em cadeia dessa escravidão. A gente vai ler que a moça, ela era escravizada por espíritos malignos. E por sua vez também era escravizada, a moça também era escravizada por homens. Ela tinha 2 tipos de escravidão, a física e a espiritual. Essa mulher, ela vivia escrava. O escravo, ele não tem direito a nada. Ela era escrava física e espiritualmente. A gente vai ler no texto que estes homens que a escravizavam também eram escravos. Escravos de quê? Da ganância, do dinheiro. E por sua vez eram escravos do diabo, do pecado. E a libertação dessa mulher vai gerar aquela prisão de Paulo, aquela famosa prisão de Paulo e Silas, onde nós temos louvores, quando eles estão louvando e orando, mais um momento de oração de Paulo, as portas se abrem, o terremoto acontece, e eles são, tem ali a oportunidade de fugir, não fogem, e um homem é convertido naquele lugar, carcereiro, e provavelmente não só ele, mas também a casa dele. Então, a escravidão daquela mulher e daqueles homens por ganância vai gerar um transtorno enorme, mas também uma oportunidade do poder de Deus se manifestar naquela cidade. E a gente vai ver isso. O homem natural, ele sempre será escravo do pecado, porque o homem natural, ele age conforme o mundo, conforme a sua natureza pecaminosa. Somente o Espírito Santo de Deus pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo de Deus, ele não nos convence, não tira as amarras, os tampões, a mordaça, não quebra essas correntes, nós não conseguimos identificar o pecado. Eu estou ali trabalhando, no Granchitão, e as pessoas estão lá, agindo como se não houvesse um Deus, vivendo suas vidas de maneira natural, porque elas não são espirituais. O homem natural, ele serve ao pecado, ele vive uma escravidão que ele não consegue identificar, porque ele está preso aos vícios, à idolatria, está preso à mentira, à prostituição. E nestas festas que a gente observa agora recentemente nesse período, é o que mais acontece.
O homem natural, ele vive achando que é livre, quando na verdade ele é mais um escravo espiritual. E ele vai todas as noites se reunir com outros para alcoolismo, drogas, prostituição, adultério, idolatria. Às vezes você pode me dizer, mas irmão, ali se eu vou para evangelizar, ou então se eu vou só ouvir a música, uma música que não faz apologia a drogas, a sexo, a violência, não é nada demais. Eu lhe digo, é. Sabe por que que é? Porque em primeiro lugar, você estará dando um mau testemunho. Em segundo lugar, você pode não idolatrar aquela banda, aquele cantor, mas você está ali sendo um agente para levar pessoas, para estar com pessoas que fazem. Você está ali e acaba se embriagando ou permitindo que pessoas que estão com você se embriaguem, se droguem. Muitas vezes você é tentado na área sexual, ali, naquele local. Mas irmão, eu posso ser tentado até em casa. Pode. Você tem o mundo nas mãos. Um celular. Mas a palavra de Deus diz que o diabo ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando a quem possa tragar. E só em você estar naquele local, você já é uma presa fácil, você não está vigiando. Eu estou ali trabalhando e observando as coisas que acontecem. Um dia agora, alguns dias atrás, eu estava com uma equipe, eu já estava perdido. De tanta besteira com relação à parte sexual que essas pessoas falavam. E a gente se afasta um pouco e fica orando em espírito, fica atento ao serviço, ou vai olhar o celular para outra coisa, vai ler a Bíblia. Mas nós estamos cercados, bombardeados o dia todo, o tempo todo, com o pecado. E as pessoas que estão no pecado, elas agem como se fosse normal. Porque para o homem natural é normal, porque ele é escravo do pecado. O homem natural, ele age normalmente no pecado. O porco se lambuza na lama, porque é dele. Ele tem prazer naquilo. O homem espiritual, ele identifica aquilo que desagrada a Deus, aquilo que é prejudicial para o seu corpo, para o seu espírito, e ele foge. Foge. Ele se afasta. Desvia. Então a luta ela é constante. E essa jovem ela era escrava. Ela era escrava física e espiritual. Ela praticava adivinhações para aqueles homens que eram escravos do dinheiro. Ela, para eles, era apenas um objeto que dava lucro, negócio. Eles queriam dinheiro, ganância, ter posses. Escravos. A vida daquela mulher é irrelevante para aqueles homens. Eles só a usavam como um objeto. A vida de um ser humano é irrelevante muitas vezes num local como aquele, como o que a gente teve aqui semana passada. As pessoas são usadas ali como objetos. Seja para sexo, seja para violência, seja para o que for. Então nós temos que vigiar. Por quê? Porque se nós não vigiarmos, irmãos, se nós não buscarmos no Senhor, se nós não tivermos temor ao Senhor, aos poucos nós vamos achar que isso é normal.
isso vai ser normatizado. E a gente vai se afastando, vai se afastando. A ideologia de gênero está tão pesada de uma forma que nós nem acompanhamos mais. A gente chegou num local lá, antes, né, eu vendo, eu já tinha visto, né, durante o serviço, e eu achei um local bonito, né, para foto. Não nem percebi a maldade. Aí uma irmã pegou e me orientou: não, essa aqui é para os homossexuais. Amor é amor, todo tipo de amor, um negócio lá bem colorido e tal. Então eu não tinha nem acompanhado. As coisas estão acontecendo tão rápido que a gente nem acompanha. Foi o que aconteceu nas Olimpíadas. Um traje, um escárnio, com a imagem da Santa Ceia. Isso está sendo normatizado. Nós temos que estar atentos. Nós não somos mais escravos. Você não pode viver amarrado ao paganismo ou essas ideologias vãs que deturpam a palavra de Deus. Devemos estar atentos. É isso que eu chamo a atenção, a minha e a de vocês essa noite. Somente o homem natural é escravo do pecado. E quem pode nos libertar é Jesus. Jesus é o único que pode quebrar essas correntes. E a gente vai ver isso no 5º ponto. Ele é o único. Dando continuidade, ainda no verso 16. Passe aí, irmã. Nós temos as adivinhações. Lá no nosso texto, ó, ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. As pessoas, quando estão desesperadas, elas buscam solução para as suas dores em qualquer lugar. Elas esquecem o principal lugar, que é aos pés de Jesus. Eu lembro que, conversando com um amigo, ele disse assim: rapaz, cara, por incrível que pareça, Tiago, parece brincadeira. A minha menina estava assim, estava mal, passou tantos dias muito ruim, só foi eu levar no rezador, no benzador lá, que ela ficou boa. Era só quebranto. Eu falei: cara, a sua filha, ela estava passando por salto no desenvolvimento. Você esperou vários dias, o período que de fato o salto já ia acabar. Coincidentemente, quando você levou, no dia seguinte ela já estava melhor. As crenças e as crendices do paganismo, eles não podem nos acompanhar, porque nós cremos apenas em Jesus, o único caminho, verdade e vida. As pessoas, quando elas estão desesperadas, elas vão buscar em todo canto, em todas as religiões, em tudo que ensinam, mas elas deixam Jesus por último. Muitas vezes elas preferem apanhar, perder, para entender que somente em Jesus encontrarão alívio para suas dores. Essa mulher, ela fazia adivinhações, ela vivia de misticismo. O ser humano, ele é crédulo. O ser humano, ele foi feito com a necessidade de crer. Nós temos um vazio no coração que é do tamanho de Deus. E se nós não preenchemos esse vazio com Deus, nós vamos buscar preencher com qualquer coisa ou pessoa. Com um relacionamento, com um filho, com um emprego, uma carreira, com poder, com dinheiro. Mas esse vazio no seu coração só pode ser preenchido com Deus. Nós temos essa necessidade. O homem, ele precisa crer. Mesmo aqueles que dizem que não creem em Deus, eles ainda são crentes nessa sua ideologia, nessa sua ciência, nesse seu ateísmo. Eles creem em alguma coisa.
Nós necessitamos crer. E tanto o povo antigo como hoje, as pessoas ainda creem, são crédulos nisso e procuram oráculos, adivinhações, profecias, e muitas vezes são enganados. Quantas vezes vou fazer 37 anos, nessa minha curta trajetória, porque eu sou jovem ainda, não é não, José? Nós somos jovens ainda. Eu já ouvi que o mundo ia se acabar tantas vezes, e quando eu não estava servindo a Jesus, conhecendo a Jesus, eu achava que isso era verdade. Mas eu sei que vai sim, porém, o dia e a hora não foi nos permitido saber, só será quando Jesus retornar, para levar sua igreja e julgar aqueles que haverão de ser julgados, que haverá de ser julgado. Então nós não precisamos buscar oráculos, adivinhações, cartas, tarô, búzio, não. Na época da Marinha, na hora que a gente chegava na Bahia, o pessoal as mulheres já iam agarrando a nossa mão, amarrando uma fitinha, querendo ler a mão. Eu falei, não, me solta, não quero não, deixa eu ler aqui a sua mão, vai acontecer isso, não, estou fora. Mas quando você não está bem com o Senhor, você procura resposta para as suas coisas, para as suas dúvidas, para os seus problemas em todos os lugares. E você é um alvo fácil para ser enganado por essas pessoas, pelo diabo. Nós temos que nos libertar dessa escravidão e desse sincretismo. Quem crê em Jesus não crê mais nessas crendices. Não crê em amuletos da sorte. Nós cremos em Jesus, o único que pode transformar a sua e a minha vida. O único que pode nos salvar e nos salvou naquela cruz do Calvário, amém? Só Jesus. Não busque adivinhações, não busque. Aqui o homem está sempre buscando, né? Como eu falei, entender, adivinhar, prever o futuro. Não, isso não nos foi permitido. O que nós deveríamos saber, nos foi revelado na palavra de Deus, amém? Por quarto, estamos quase chegando ao fim, acusação. No verso 17, acontece algo diferente. Veja aí o verso 17. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Se nós pararmos para olhar apenas isso, a gente vai pensar, mas isso é bom, né? Porque ela vai ajudar no ministério, né? Porém, isso era mais uma estratégia de Satanás, era mais uma artimanha. Ao invés de atrair, essa jovem repelia aquelas pessoas para quem Paulo precisava pregar, e Paulo andava pregando, buscando, e aquela mulher atrás deles, seguindo, falando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e ela ia, dia após dia, atrapalhando, seguindo eles e atrapalhando a plantação daquela igreja. Porque o diabo usou como estratégia, mesmo falando a verdade, essa jovem falava a verdade, mesmo falando a verdade, o diabo estava atrapalhando aquele ministério. Às vezes, mesmo falando a verdade, o diabo consegue atrapalhar o nosso crescimento espiritual. Às vezes uma acusação ela vem disfarçada de uma sinceridade. O diabo ele nos incita a pecar para na sequência ele nos acusar, porque ele é o acusador.
Ele se colocou diante de Deus para acusar Jó. Ele nos acusa diariamente. Ele nos acusa diariamente. Eu li um livro chamado o título era Ele Veio para Libertar os Cativos, onde a autora contava lá uma história de duas mulheres que compartilhavam a casa. Elas trabalhavam, eram jovens, né? Estavam fora dos seus lares na cidade grande, compartilhavam a casa. E o diabo, ele vai atuando de maneira sutil, fazendo com que a contenda acontecesse entre aquelas duas amigas, por coisas simples. A louça suja na pia, e ao invés daquela que viu lavar, ajudar, o diabo cantava: acusa ela, não é possível, essa mulher é muito bagunceira, atrapalha tudo, está sujando. Da mesma forma, ele ia lá no ouvido da outra e cantava também. E aí ele vai, de maneira sutil, fazendo com que as contendas se instalem. E mesmo, muitas vezes, falando a verdade, apesar dele ser o pai da mentira, ele pode estar atrapalhando o seu ministério, o seu crescimento espiritual. E aquela jovem, possessa por espíritos malignos, ela estava de tal maneira que Paulo já estava perturbado. Na minha tradução diz que ele estava indignado, mas tem outra tradução que diz que ele estava perturbado, com aquela mulher gritando atrás deles. Mesmo aquela mulher falando a verdade, porque ele sabia que aquilo não vinha de Deus, não vinha dela, mas vinha dos espíritos malignos que tomavam conta daquele corpo. Então, nós temos que ter cuidado com as acusações de Satanás. Às vezes no seu convívio com a sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos, às vezes movidos pela ira, ou porque nós ouvimos o sutil fala de Satanás no nosso ouvido, a gente cria uma briga, uma contenda, um problema, numa coisa que poderia ser facilmente relevado e resolvido. Às vezes por uma coisa simples. Quem nunca ouviu um ditado popular que diz que uma tempestade num copo d'água? Às vezes a gente cria uma tempestade num copo d'água. E a gente não deve ser levado pelo diabo para causar contenda na nossa casa. Nós podemos e devemos repreender, disciplinar, exortar em amor, quando necessário, sim. Mas cuidado, para isso não virar uma acusação, não virar aquelas famosas piadinhas, né? Quem disse que perdoou, perdoou. Não precisa passar piadinha, nem remoer. Perdão, ele não remói, ele não se amargura, ele não repete. Às vezes a gente causa uma briga grande no lar por conta de uma coisa simples que poderíamos ter resolvido ou relevado e principalmente orado. Por fim, a libertação, o mais importante desse texto. A libertação que só pode acontecer por meio de Jesus Cristo, por meio do poder do seu nome. Foi o que Paulo fez naquele dia, naquele local. No verso 18, leia aí comigo. Diz assim a palavra de Deus: ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia. Na mesma hora, no mesmo instante, naquele momento, a mulher foi liberta. A mulher foi liberta. Foi Paulo que libertou ela? Não. Foi Deus, foi o poder no nome de Jesus Cristo. Jesus é o que nos liberta. Somente Jesus pode libertar o cativo.
Mas o mesmo Jesus que libertou aquela mulher naquele período por meio de Paulo, ele liberta hoje. Ele cura hoje. Ele salva hoje. Mesmo Jesus que está vivo. Nós não devemos temer nem nos acovardar, nós devemos orar, clamar ao Senhor. Se o teu ente querido está doente, clame, ore, creia, tão somente creia. Porque o mesmo Jesus que curava, ele cura hoje. O poder da oração. O mesmo Jesus que libertou essa escrava, usando Paulo, ele liberta os cativos, hoje ainda. E nós podemos ser alvos dessa graça ou instrumentos usados por Deus nessa graça. E é isso que nós devemos fazer. Recentemente também o Douglas pregou e falou que nós devemos buscar se encher do Espírito. E isso é verdade. Nós estamos vivendo tempos de apostasia, esfriamento, as pessoas estão apostatando, abandonando a fé. Desde a pandemia, a gente percebe dia após dia as pessoas abandonando, as pessoas secularizando, as pessoas vivendo um sincretismo e aos poucos se afastando da fé. Nós devemos buscar se encher do Espírito Santo de Deus. Recentemente o irmão Sérgio falou isso também lá no culto da Olinda. Creia, irmão. Creia. O mesmo Jesus que curou no passado, ele cura hoje. Ele está vivo. Ele pode resolver o teu problema. Ele não é um servo nosso para obedecer aquilo que a gente pede, mas ele pode fazer aquilo conforme a vontade de Deus. Mas você precisa pedir, você precisa clamar e você deve ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu lembro sempre do padre Manuelzinho, ele dizia assim, todo final de homilia, quando eu morava em frente à igreja católica, né? E quando eu adolescente, e sempre ouvia ou ia, né, na missa, e eu ouvia ele dizer: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu nunca esqueci aquilo. Eu fiquei pensando, vale, como é que o padre está pedindo fé? Eu pensava que não precisava, né? Um pastor, um padre, representantes, entre aspas, né, representantes de Deus aqui. Mas todos os dias, nós homens e mulheres, não importa o cargo que você ocupa, você precisa pedir a Deus que aumente a sua fé. A nossa fé ela é muito pequena, irmãos. A gente duvida do poder de Deus. A gente teme agir. A gente se acovarda na hora de pregar, de falar para o colega de trabalho. A gente se acovarda na hora de defender a fé. Quando estão fazendo chacota com pastores, quando estão fazendo chacota com o protestantismo, com os evangélicos. Você tem que se posicionar e dizer: opa, eu sou evangélico, eu sou cristão, e eu não faço isso daí no que você está dizendo, não. O pastor lá da minha igreja não faz isso aí, não. A gente não pode deixar que eles coloquem no mesmo saco todos, não, por conta do erro de um. Não se acovarde. O Senhor, Ele veio para nos libertar. Então nós não somos mais escravos da covardia, não. Nós somos livres para pregar o Evangelho a toda criatura, até os confins do mundo. Onde quer que você vá, a sua missão não precisa ser na África e na Ásia, não. A sua missão pode ser lá no seu trabalho, lá na sua rua.
As pessoas da tua rua sabem que você é cristão? Ou você é agente secreto dentro do teu quarteirão? Precisam saber. Lá no meu trabalho, geralmente a gente para lá no posto, beber um cafezinho, tomar um chá, conversar lá com o rapaz que é o vigia. Às vezes encosta uma menina lá que vive lá, conversando com o vigia. Na hora que eu chego e falo com ele, ele já diz logo assim: ó, o irmão Temendes. É isso. As pessoas têm que te identificar, é assim. Não é como agente secreto, não. Aquelas meninas que encostam ali, que vão atrás de chavecar os outros companheiros, elas já sabem que eu sou o irmão Temendes. Não adianta elas virem com gaiatice não, e elas me respeitam, sabe por quê? Porque eu me dou respeito, porque eu também respeito elas. Mas se eu ficar com piadinha, com risadinha, com palavra de duplo sentido, eu vou envergonhar meu evangelho, envergonhar o meu pastor, envergonhar o meu Jesus. E é isso que nós devemos estar atentos. Quando o Senhor nos libertou, não foi mais para ser escravos do pecado, nem para viver escondidos nas trevas, mas para levar luz às trevas. Aquela jovem, eu não posso garantir que ela foi convertida, porque a Bíblia não diz, eu não posso dizer o que a Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar que ela provavelmente tenha se convertido. Nós vamos ver que o poder de Deus naquele local levou Paulo e seus amigos para Filipos. Vocês sabem que teve uma desavença entre Paulo e Barnabé. A missão era outra, os componentes eram outros. Barnabé ficou com João Marcos, Paulo com Silas, e o poder de Deus levou eles para Filipos. Lá em Filipos, o poder de Deus abriu o coração de Lídia para o evangelho. Lá em Filipos, o poder de Deus libertou a escrava grega que a gente leu aqui. Lá em Filipos, o poder de Deus abriu as portas da prisão. Lá em Filipos, o poder de Deus converteu o carcereiro. Aqui a gente faz um resumo do que Deus fez naquela cidade e como Ele busca todas as pessoas, não importa a sua classe social, a sua cor, a sua nação, não importa. Essa igreja, a primeira igreja fundada na Europa por Paulo, primeira igreja cristã da Europa, ela tinha uma miscigenação incrível. Lídia era asiática, empresária do ramo de tecidos. Em um certo texto fala isso. Ela trabalhava com púrpura, tecido fino, caro. Seu público não era qualquer pessoa. Era material para o tecido de senadores, de políticos naquela época lá da Grécia, da Macedônia, de Roma. Ela era uma pessoa com influência, com posses, com uma boa condição social. E era asiática. O Senhor a chamou e a converteu o seu coração ali em Filipos. Foi também para a escrava, uma mulher que estava na parte mais baixa da pirâmide social naquele período. Ela era uma escrava. E ela era grega, trabalhava com adivinhações. Assim como Jesus converteu uma pessoa abastada, libertou uma pessoa carente, pobre, escrava. Do mesmo modo, ele também chegou na classe média, o servidor público, carcereiro, a serviço de Roma, um romano, outra nação, e alcançou não só ele, mas a sua casa. Então o Senhor, Ele faz assim, a igreja
é o local para todos. Não importa a nação, não importa a sua classe social, não importa a sua cor. Venha para Jesus. Só Ele pode curar as tuas dores, te libertar da escravidão do pecado. Só Ele pode dar alívio para o teu fardo. Amém? A gente finaliza chamando ao abandono do sincretismo e do misticismo. Como eu disse, infelizmente até igrejas evangélicas estão já sendo paganizadas, quando deveriam ser exatamente o contrário. E nós devemos buscar o Senhor em oração, como Paulo fazia, como a gente leu aqui. E nós devemos confiar em seu poder soberano. Amém? O Senhor é soberano. E Ele disse que Ele não nos daria um fardo maior do que nós conseguiríamos carregar. Ele disse que o seu fardo era leve, era suave. Ele disse que nós também teríamos aflições, porém, tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele só nos pede bom ânimo. Tenha ânimo, tenha coragem, tenha fé. Assim como o Senhor converteu, abriu o coração de Lídia, libertou a jovem grega e converteu o carcereiro, o romano. Ele pode fazer isso também conosco, com você que nos assiste pela internet, com o seu ente querido, com o seu amigo, sua amiga. Continue orando por eles. Ore e fale das maravilhas que Deus fez. Recentemente, a irmã Regiane testemunhou lá na Olinda também. Foi muito edificante. E eu tenho sempre falado isso aqui. Fale das maravilhas que Deus fez por você. Fale. Irmã Jesus, um dia ela me confidenciou algumas coisas. Ela disse que um dia ela testemunharia isso aqui. E eu tenho certeza que o nosso testemunho, que o testemunho dela, que o testemunho de qualquer um de vocês, pode quebrantar o coração dos ouvintes. Sabe por quê? Porque só você, só eu sei de onde o Senhor me tirou para estar aqui. Só eu. Então as maravilhas que Ele fez por mim, eu tenho obrigação de falar, de repassar. Quando o Senhor libertou o endemoniado gadareno, Ele disse: você não vai me seguir, você vai lá para a sua casa, para os seus, e vai falar das maravilhas que Deus fez por você. Ele manda que nós façamos isso. E não só falando, como outra oportunidade, o irmão Jefferson falou de um livramento na descida da serra, mas também agindo. As suas ações, como eu já disse aqui, no seu trabalho, na sua vizinhança, testemunham da sua fé, de quem você serve, testemunham do Jesus que te salvou, e fazem com que as pessoas queiram experimentar dessas maravilhas que Deus fez com você. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Transbordar essa graça, essa alegria, essa gratidão por Deus ter nos libertado, ter nos resgatado. E as pessoas serão contagiadas por isso. Elas vão querer saber de onde foi que veio isso, como foi que esse homem e essa mulher foi transformada. Eles vão ser, no mínimo, curiosos. E é nessa oportunidade que o Espírito Santo poderá convencer essa pessoa, se for da vontade de Deus. Não deixe de falar das maravilhas que Ele fez e faz por você todos os dias, amém? Quero orar por vocês. Meu Senhor e meu Deus, eu te peço, ó Pai, tem misericórdia de cada um de nós, tem misericórdia de mim, meu Pai. Ajuda não só a mim, mas aos meus irmãos, aos amigos, aqueles que nos assistem, a buscarem o caminho da salvação, o único caminho, verdade e vida que é Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa vida diária, na nossa luta, na nossa peregrinação aqui na terra. Ajuda-nos a transmitir as maravilhas que Tu fizeste por nós, meu Deus.
te agradeço, porque Tu és bom e misericordioso, porque o Senhor tem olhado por nós a cada dia. Te agradeço pelos livramentos diários que o Senhor nos dá nas estradas, nos dá no trabalho, nos dá no meio desse caos que vivemos hoje de violência. Te agradecemos pela oportunidade de Te cultuar, de nos reunirmos como igreja, de ler a Tua palavra e de entoar louvores ao Teu nome, meu Deus, nós agradecemos por isso. E eu Te peço, Pai, aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé, porque ela é muito pequena. Meu Deus, aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos conhecer os nossos aniversariantes. Ana. Dia 28 hoje, Levi, filho da irmã Leila. Dia 30, irmã Fernanda Damasceno. No dia 3 de agosto, temos o irmão João Afrânio, irmão Louro, né? E também o Marcelinho, filho da irmã Dinalva. Convidamos o nosso pastor para orar, agradecendo a Deus por essas vidas e também nos dando a bênção final. Glória a Deus pelas vidas, glória a Deus pela palavra. Pedimos que você não se retire ainda. Olha, eu gostaria de enfatizar o passeio ciclístico. Olha, o passeio ciclístico vai acontecer dia 10, em homenagem a você, papai. Vai sair da igreja aqui às 6 da manhã. É um evento promovido pelo Ministério Infantil da nossa igreja, que quer ter uma comunhão com os pais e avós, para que juntos possamos trabalhar na educação espiritual, religiosa dos nossos filhos. No dia 25, a gente vai ter a escola de pais novamente, mas no dia 10 vai ter esse passeio ciclístico, e nós vamos lá no Farol, terá uma equipe para receber os pais com um gostoso café. Tá certo? Vocês vão poder tomar um suco, conversar, orar juntos, lá no espaço ali da irmã Simone, tá certo? Ali no Farol. Então, venha às 6 da manhã, seja ricamente abençoado com comunhão, traga a sua família, os pais estão convidados, tá bom? Oremos. Obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa que se encontra neste lugar. Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial para essa pessoa que está aqui hoje atribulada de espírito, está aqui sem saber o que fazer da sua vida amanhã, está sem norte, está sem ânimo de viver, está sem forças. Aqueles que sofrem de ansiedade, cura, Senhor, restaura, consola, ampara os ansiosos, os aflitos, aqueles que estão doentes na alma, os depressivos sorridentes, aqueles que sorriem, mas que a alma chora, aqueles que têm preocupações imensas em como conduzir sua família, aqueles que têm filhos rebeldes, filhos desviados, filhos que estão causando dor e tristeza. Consola, Senhor, ampara, dá sabedoria, para que os pais liderem suas casas no Senhor, sem abusar, sem serem tiranos, mas que possam manter a liderança espiritual na sua casa. Eu te peço, Senhor, pelos pais de adolescentes, pelos pais de jovens, pelos avós cativos de filhos e netos. Eu quero te pedir pelos pais que estão cativos de filhos rebeldes, de filhos irresponsáveis, de filhos apaixonados por si mesmos, ególatras, sem afeto natural. Senhor, nós chegamos numa geração
vivendo uma geração sem afeto natural, assim como Paulo falou. Meu Deus, ajuda esses pais, dá sabedoria e ajuda, meu Deus, com o teu Espírito, assim como tu fizeste com tantos homens no passado. Converte pecadores a ti, liberta cativos, e que nós da igreja possamos ser exemplo para que pessoas possam ser transformadas pelo poder de Deus. Liberta, Senhor, os cativos. Eu te peço em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa aqui os aniversariantes desta semana, em nome de Jesus, amém. Queridos, terça-feira eu estarei pregando aqui à noite. Seria o irmão Tiago, mas ele está com muita luta. E a gente botou ele 2 vezes seguidas, então a gente conversou. Ele vai estar, talvez, ouvindo a palavra na terça-feira, né, Tiago? Bom, olha, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as consolações do seu Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Convocamos a igreja para um culto administrativo no dia 4. Não esqueçam, estejam aqui. Olha, tem um chazinho